Então, pessoal, bom dia a todos. Essa aula de pavimentação, aula de número 9, e vamos continuar falando sobre os tipos de pavimento asfáltico. E, e esse tipo, agora nessa aula, nós vamos falar sobre o tipo de asfalto mais artesanal, que não é feito em usinas. Né? Como eles, nós temos três tipos de tratamento. São os tratamentos superficiais e eles são feitos com emulsão asfáltica, geralmente com asfalto polímero. E primeiro nós vamos falar sobre o tratamento superficial simples. Geralmente ele é utilizado, esse tratamento utilizado em rodovias, em acostamento ou na zona urbana, onde que tem baixíssimo trânsito, tráfego. Geralmente, a maioria das vezes, é o tratamento superficial duplo, a gente vai ver aí para frente, tá? E também o tratamento superficial ele não pode ser feito abaixo de chuva e nem em temperaturas inferiores a 10 graus. Tá bom? Sua definição é uma camada de revestimento do pavimento constituído pela aplicação do ligante asfalto modificado por polímero do tipo SBS, coberta por camada de agregado mineral. Também toda emulsão que for chegar no acampamento ou no trecho, ele tem que apresentar o certificado exatamente iguais na areia, não sei o que, e assim por diante. Né? Materiais do tratamento superficial são o agregado, o cimento asfáltico modificado por polímero, ou emulsão asfáltica polimerizada, e que deve satisfazer as especificações do DENIT. O ligante asfáltico por polímero são os cimentos asfálticos por polímero do tipo SBS, ou emulsão asfálticas tipo RR1C e RR2C modificadas por polímero SBS. Os agregados podem ser de pedra, escora, cascalho, ou seja, rolado. Tem que ser de acordo com o projeto e que se enquadrem nas peneiras. O desgaste losango tem que ser igual ou inferior a 40%. O índice de forma superior a 0,5. A durabilidade perda inferior a 12. E se não haver uma boa adesividade entre o agregado e o asfalto, ele deve ser empregado um melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto. O que é adesividade? Aquele que a emulsão envolve muito bem no agregado. E ela deve ser superior a 90%. A sua granometria tem que obedecer às seguintes faixas A e B. O projeto vai te determinar quais são essas faixas, se é de A ou B. Geralmente, tá? Se faz com a faixa B, tá? As taxas de aplicação e de espalhamento do ligante, elas são fixadas no projeto e elas podem ser ajustadas no campo, inclusive por causa da temperatura. Isso modifica muito a quantidade a ser aplicada. É diferente, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul do que em Mato Grosso do Sul.
enquanto que lá o máximo de aplicação em camadas de 1 litro por metro quadrado. Aqui em Mato Grosso do Sul, lá pode ser até 1,5. Foi falado que a quantidade de ligante de asfalto também ela é em função do projeto. E quando for empregado agregado poroso, deve ser considerada a sua porosidade na fixação da taxa de aplicação. Porque às vezes na região só existe um agregado poroso, então você tem que se adaptar a essa aplicação. Recomenda-se de uma maneira geral, estamos vendo aí de 0,8 para 1,2 o cimento e o agregado de 8 quilos a 12 quilos. O equipamento são completamente diferentes da aplicação de CBUQ, de areia asfalto e de pré-misturado. Primeiro são carros distribuidores de material asfáltico modificado por polímero, que a gente chama de caminhão, que tem dispositivo de aquecimento, tacômetro e calibradores termômetros. Usualmente os engenheiros chamam de burro preto, é gozado, mas, né? E ainda ele possui um espargidor manual para algum tipo de falhas, né? Ele tem uma barra distribuidora que deve ser do tipo de circulação plena, com um dispositivo que possibilita ajustamentos verticais e larguras variáveis pelo espalhamento do ligante que permitam a aplicação homogênea. Nós temos vendo aí um caminhão espargidor de asfalto. Depois que a base é liberada, se faz a imprimação com CM30, deixa-se secar, porque não pode haver uma mistura de emulsão com CM30, porque o CM30 possui querosene, e o querosene tem a propriedade de dissolver as emulsões. Depois de, no mínimo, 48 horas, quando a imprimação está seca, o trecho ele é varrido com uma vassoura, o local é limpo, e aí entra um caminhão espargidor de asfalto e é determinado para essa camada embaixo a quantidade de ligante ser despejado. Feito isso, após a primeira camada do ligante, no caso do tratamento superficial, é um banho, a gente determina que é banho, tá? E vem com o material. Vocês estão vendo nesses quadros aí, tá? O caminhão que vem de brita, já foi dado o banho. Aqui vocês podem perceber que é o banho, e aqui foi despejado a brita de acordo com o pavimento. Logo depois, usualmente, você usa rolo de chapa e rolo de pneu. Geralmente, nos tratamentos, se usa basicamente somente o rolo de chapa, mas algumas empresas utilizam também o rolo de pneu para maior fechamento. Os distribuidores de agregados, rebocáveis ou automotrizes, ele possui dispositivo que permite espalhamento homogêneo, vocês viram na figura, da quantidade de agregados que é fixado pelo projeto. Professor, como é que eu vou saber, mesmo, né, com a abertura lá do distribuidor de agregado,
O laboratório costuma se pôr uma bandeja debaixo do distribuidor e se pesa e ali se sabe a quantidade, se ela está conferindo de acordo com o projeto. Os rolos compressores, já foi falado isso aí, os pneus têm que ser em torno de 35 a 120 psi. Voltando aí, eu tenho um link, passei um link aí para vocês curtirem, tá certo? Como é que se faz o tratamento superficial simples? Leia esse aqui, tratamento superficial duplo, não simples, tá, gente? Houve, houve um erro aqui, tá? Ele aqui eu fiz uma cola, então é um tratamento superficial duplo. É o mesmo objetivo do tratamento superficial simples, só que tem que ser feito com duas camadas, tá? Sobre uma superfície imprimada ou pintada, de acordo com o grade de seção transversal dado pelo projeto. Então, o tratamento, nesse caso, o tratamento superficial duplo é constituído de duas aplicações sucessivas de ligantes asfálticos, o polímero do tipo SBS, coberta por camada de agregado mineral. Não é permitida também debaixo de chuva ou temperaturas inferiores a 10 graus, né? Gente, nós estamos vendo aqui, ó, tá? Imprimação. Nesse caso aqui, o caminhão espargidor, o burro preto, tá? Ele está imprimindo, fazendo imprimação da base para depois ela secar, depois de 48 horas ou secar, ela pode secar antes, né? Ser aplicada o tratamento, tá? Também a emulsão tem que se chegar ao certificado para ser analisado em laboratório. No caso, o material pode ser o ligante asfáltico por polímero ou emulsão asfáltica, tá? Nesse caso, o uso da emulsão asfáltica ele somente permite que for empregados em todas as camadas de revestimento. Você não pode fazer mistura de primeira camada cimento asfáltico e no segundo emulsão asfáltico. Você não pode misturar cimento asfáltico com emulsão, porque uma tem uma certa quantidade de água, no caso da emulsão, o cimento é CAP, cimento asfáltico de petróleo, eles não combinam e há um rompimento no caso do problema da emulsão ter quantitativo de água, né? Esses materiais do tratamento superficial duplo são o agregado cimento asfáltico ou a emulsão asfáltica polimerizada. Se no caso na região não houver boa adesividade do agregado e o asfalto, deve ser empregado um melhorador de adesividade, com aprovação do DENIT ou com a fiscalização. Os agregados podem ser pedra, escória, cascalho ou seixo rolado, tem que ser de acordo nas peneiras e de acordo com as normas, naturalmente. E o desgaste losange é igual ou inferior a 40%. O índice de forma superior a 0,5 e a durabilidade tem que ser perda inferior a 12. A adesividade superior a 90 e a agronomia tem que obedecer
essas porcentagens passando na primeira camada, na A, B ou C, é claro, com as suas tolerâncias. Geralmente, tá? Não é de praxe, mas se usa a faixa B e C, a B para a primeira camada e a C para a segunda camada. É um tratamento é um asfalto completamente aberto, bem poroso, né? E artesanal não deixa. As taxas de aplicação são fixadas pelo projeto, tanto do ligante e do espalhamento, né? Ela também é definida pelo projeto e recomenda-se de uma maneira geral da primeira camada de 1,2 a 1,80, de agregado de 20 a 25 quilos, e na segunda camada de 0,80 a 1,20 e de agregado de 10 kg a 12 quilos. Geralmente as empresas fazem um mosaico juntamente com a fiscalização para fazer a conferência no trecho por causa da brita. Os equipamentos requeridos são exatamente os casos de material asfáltico, o mesmo que é usado no tratamento superficial simples, também não se usa no duplo, que a gente chama de burro preto, ou rosco, né? E tem os distribuidores de agregados rebocáveis ou automotrizes e exatamente os rolos compressores do tipo tandem ou de preferência os pneumáticos autopropulsores. Na execução aí eu passei um link para vocês terem o conhecimento como se faz o tratamento superficial duplo. Eu tenho uma sugestão a dar a vocês para quem curte ou quem pensa em entrar nesta área. As duas prefeituras de Anastácia e Quelimane foi contratada uma mesma empresa gradual. Ela tem uma usina localizada, se não me engano, no Parque de Exposição de Aquidauana e está se fazendo várias restaurações, vários recapeamentos das duas cidades. Seria uma boa se vocês acompanhassem, né, pedissem permissão para a empresa e acompanhassem. E aí está um link para vocês seguirem aí o trecho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom dia a todos.